ler esse texto, ele foi escrito na década de 70, em alusão à ditadura militar, mas ele ainda é um texto que se encaixa no contexto atual. Qual que seria a reflexão que ele poderia propor relativa à educação e ao nosso cenário nacional nos dias de hoje? Quando nós apareceu a Margarida pela primeira vez, com direção do Aderbal Freire Filho, o primeiro exercício que nós fizemos, que foi o Aderbal quem propôs, foi que eu pensasse em todas as professoras que eu tinha tido na vida. Então, era esse tipo de poder. Claro que a gente vivenciava a ditadura militar. A primeira vez que nós fizemos foi em 73, mas era também em cima desse poder opressivo do professor, daquele que detém o conhecimento, daquele que ensina, que imagina que ninguém sabe tanto quanto ele. E foi um perigo montar esse texto. O Roberto escreveu, eu acho que ele escreveu em 70 ou 71, e esse texto ficou assim, ele passou por algumas atrizes, por alguns diretores que não tiveram coragem de montar. E eu tive, assim, talvez até por juventude, montei, mas eu fui presa por causa desse texto. Eu sofri muitas ameaças. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, de alguma forma, quem detém o conhecimento, quem detém a sabedoria, o mistério, exerce um poder sobre aquele que não sabe. E a dona Margarida, ela representa essa figura repressiva? Ela poderia representar o governo da época? A gente vivia o governo, a ditadura. Cada peça era censurada, a gente precisava tomar um avião, ir a Brasília implorar aos generais que nos deixassem sobreviver no teatro, porque eles simplesmente lacravam as bilheterias e aquilo estava proibido em todo o território nacional. A gente vivia isso. Na primeira montagem de 73, eu fazia uma professora mesmo. Era essa a indicação do Aderbal, o diretor. Uma professora. Nós montamos de novo em 78, também o mesmo texto, com direção do Aderbal e eu interpretando, mas era uma outra direção. Um outro enfoque. Então, eu fazia, como Dona Margarida, eu interpretava todos os presidentes da ditadura. Eu fazia todos eles. Havia um momento no segundo ato em que eu colocava mesmo a máscara do presidente Médici e terminava a Margarida um pouco galopando, porque o presidente Figueiredo gostava de cavalos. Então, havia toda uma referência mesmo política na segunda Margarida. Na primeira era professoral, e na terceira, em que nós fizemos também o Aderbal, numa outra visão, fizemos uma Margarida de computador. Era o começo da era dos computadores, da internet, e era uma Margarida toda conectada, que também é um tipo de poder, né? Na verdade, eu acho que o texto se tornou um clássico do mundo, né? Um clássico, apareceu a Margarida, porque não fala só da ditadura militar no Brasil, fala de um poder mesmo, do ser humano, uns sobre os outros, muito mais do que uma ditadura militar. E como é apresentar a Margarida aqui hoje no Salamundo, em um evento com foco na educação? Muito engraçado, porque eu acho que a última vez que eu fiz uma leitura da Margarida deve ter sido em 98, e eu nunca mais tinha lido de novo. E eu passei aqui há 2 semanas fazendo Alô Dolly, muito alegre, muito musical, era um público maravilhoso. E hoje, depois de tantas coisas, depois de Pé na Cova, na televisão, e da Arlene, eu pensei, meu Deus, tantos palavrões, e as pessoas vão ficar chocadas, mas o público foi muito bom, acompanhou as gargalhadas, porque é bom também quando o público ri e desmoraliza esse poder, porque quando o público se atemoriza, aí ela fica meio inútil, essa Margarida. É bom quando riem,
respondem, cantam, porque desmoralizam o poder da Dona Margarida. Foi o que aconteceu hoje, era um público muito receptivo. Que forma que você acha assim que eles assistem uma aula da Dona Margarida? Eles ficam com ela na cabeça depois, talvez, para dar aula, ele pegar mais leve um pouco com os alunos deles? Que você acha que muda um pouco, né? Acho que o professor mudou muito, né? Eu tenho a impressão que eu não sei como é um professor jovem hoje, mas tenho a impressão que é muito diferente dos professores do meu tempo de menina. Eu não acredito que os professores se identifiquem com essa Margarida que eu fiz, não. Os professores de hoje em dia são mais democráticos, digamos assim.